Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Meu nome é Pamela Fonseca, sou diaconisa da Igreja Pentecostal Fogo para as Nações e dando continuidade ao nosso projeto Mulheres em Saia Justa, gostaria de fazer uma breve reflexão com os irmãos acerca de uma grande mulher chamada Raabe, amém? Então abramos nossas Bíblias lá em Josué, capítulo 2, nós vamos ler os versículos 1 e depois de 9 a 13, amém? O texto bíblico diz assim: E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: Andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Versículo 9. E disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Porque temos ouvido o que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai, e dai-me um sinal certo, de que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Amém. Queridos, eu gostaria então nesse momento de compartilhar com vocês aquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração. Amém? Amados, Raabe, desde o seu nascimento, ela tinha sido fadada a crescer em uma sociedade que marginalizava e discriminava as mulheres, porque naquela época só os homens tinham voz na sociedade, só eles eram reconhecidos, né? A Bíblia não vai nos dar detalhes sobre a família, sobre o passado, sobre as experiências, né, que Raabe teve durante a sua vida. Mas como nós lemos aqui no primeiro versículo, né, do capítulo 2 de Josué, nós vamos ver que Raabe era uma prostituta, né? Queridos, e com Jesus eu aprendo que nós conhecemos as árvores pelos seus frutos. Os frutos, né, de Raabe eram frutos de prostituição, o que nos leva a entender que as raízes dessa mulher tinham sido mergulhadas, né, em situações talvez de maltratos, em situações adversas. Quantas crises provavelmente essa mulher já não tenha passado em toda a sua vida, para que nesse momento do texto bíblico ela se encontrasse numa condição de prostituição. Amém? Mas foi devido a toda essa experiência de Raabe em viver, né, em situações de saias justas, em momentos difíceis, em tempos de crise, que o nosso Deus, né, desafiou a Raabe para passar por algo agora um tanto maior, um contexto de guerra. Amém? Queridos, então nesta guerra nós vamos ver de um lado, nós vamos ver o povo de Israel. Um povo que era chamado, conhecido pelo o nome do Senhor, né? O povo escolhido de Deus, mas que tinha vivenciado a duras penas uma escravidão no Egito, né? E eles, por tanto clamarem, por intermédio da vida de Moisés, nós vamos ver, queridos, que esse povo obtém o livramento do Senhor e eles conseguem sair da terra do Egito. E eu creio que no coração daquelas famílias, com toda essa graça, né, que foi a libertação, eu
imagino que aquele povo tivesse uma perspectiva de então poder gozar de um tempo de refrigério, de um tempo, né, de abundância. Mas nós vamos ver que após o Egito, eles ainda permaneceram por 40 anos, né, ali no deserto. Então nós vamos ver que o povo de Israel estava sedento por uma vitória. Afinal de contas, eles estavam, né, à beira de concretizarem a promessa do Senhor, de terem a sua tão sonhada terra que manava leite e mel. Amém? Por outro lado, nós vamos ver Jericó, uma cidade de um povo idólatra, né? Eles não serviam o nosso Deus. E estavam naquele momento, naquela circunstância, protegidos por muralhas feitas por homens e que talvez aos olhos humanos pudessem ser intransponíveis. Mas no meio desta guerra estava Raabe e o propósito de Deus. Amém? Queridos, e Deus permitiu que mesmo Raabe sendo prostituta e estrangeira, Deus permitiu que Raabe tivesse notícias do tamanho e da grandeza do nosso Deus, do Deus de Israel. E ela, por sua vez, quando foi movida pelo Espírito Santo, ela foi inspirada a traçar uma estratégia. E nesse momento, queridos, eu queria fazer um breve parênteses com os irmãos, porque algumas pessoas podem se questionar: nossa, mas como Raabe era prostituta estrangeira, nós podemos colocar como uma mulher de Deus? Queridos, e nós lemos aqui no versículo 11 as seguintes palavras: declarações de Raabe aos israelitas, espias que tinham sido encaminhados por Josué. Ela vai dizer o seguinte: ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Queridos, ela declara com sua própria boca, dizendo que Deus, Ele era Deus acima nos céus e embaixo da terra. E a Bíblia nos diz que ninguém chama o Senhor de Deus senão pelo Espírito de Deus. Amém? Então, naquela circunstância, a partir desse momento, a prostituta se coloca como uma mulher de Deus. Ela se posiciona como uma mulher de Deus, né? E a partir daí, inspirada pelo próprio Espírito Santo, ela traça uma estratégia. E que estratégia foi essa? Foi uma estratégia, queridos, de fé. Foi uma estratégia baseada no temor de Deus, que é o princípio da sabedoria, né? Então, ela propõe um livramento aos espias, né, de Israel, que tinham sido encaminhados por Josué para verificar a terra de Jericó. E ela então, por meio desse livramento, ela conseguiu não só livramento para ela e para sua casa, mas também teve a oportunidade de conhecer mais desse Deus, habitando por longos anos, né, ali no meio dos israelitas. Queridos, e o que eu tenho para dizer numa forma mais abundante para os dias de hoje? Eu tenho para dizer para você, mulher, que está passando talvez por uma saia justa, né? Para vocês que têm vivenciado essa quarentena mundial, né? Que não está só aqui no Brasil, mas em vários outros países. Eu quero te dizer que, independente da sua situação, da saia justa que você está vivendo hoje, eu quero ministrar sobre a sua vida fé e temor de Deus, porque o nosso Deus, Ele é poderoso para trazer não só livramento, né, mas para mudar a nossa sorte, amém? Mudar a história da nossa vida, amém? Então, queridas, creiam, continuem crendo, continue orando, continue, sabe, acreditando, depositando a sua fé, a sua esperança nesse Deus. Talvez você esteja como Raabe, tendo só notícias, sabe, de um Deus poderoso. Mas se coloque nesta hora como uma mulher de Deus, porque Raabe, através da fé dela, através do posicionamento dela, ela foi um marco na vida de uma nação, mudando a história da vida de toda uma nação. Foi a partir da estratégia dela, do posicionamento dela, que Israel pôde finalmente receber
né, a sua tão sonhada promessa, que era a terra que manava leite e mel. Amém? Então fique com essa palavra, fique na paz do Senhor, creia sempre. Amém? E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.